Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Diário Econômico, o podcast de economia e negócios do Diário de Pernambuco. Eu sou Patrícia Raposo e convido você a nos acompanhar neste programa. Não esqueça de assinar o canal, dar o seu like, é muito importante, tá? Fica com a gente porque nós vamos falar hoje sobre terceirização de serviços, tendências na terceirização. Esse é um mercado que tem crescido muito, depois já vinha crescendo e depois da pandemia, aí foi que ele cresceu mesmo. E quem está aqui comigo para falar sobre este assunto é o Fábio Renault, da Renault. Ele é CEO e fundador da Renault Service Gestão e Serviço. Fábio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Patrícia. Agradeço muito o convite e vamos interagir bastante sobre esse tema. Vamos, porque é negócios, é oportunidade de negócio, é tendência, né? E você atua nessa área e pode nos atualizar sobre o que vem acontecendo. Esse mercado da terceirização, do outsourcing, ele era um mercado que era muito restrito, né? Até 2017, porque era permitido só terceirização de atividades meio. Agora, com a nova lei, a Lei 13.467, que é de 2017, né, de agora, já tem um tempinho, né, que começou a vigorar em 2018, se eu não me engano, não é isso, Fábio? Perfeito. As atividades fins puderam ser terceirizadas. Maravilha, né? Muita coisa deve ter avançado por aí. Mas como é que você está vendo esse mercado? Como é que ele está hoje aqui no Brasil? E depois a gente também vai entrar um pouquinho de tendências. Vale a pena ressaltar o seguinte, que o mercado de terceirização de mão de obra, ele vem em franco expansão, em todos os sentidos, a nível nacional. Tá? E o mercado hoje, quando a gente olha para o mercado de facilities, a gente está falando aí de um mercado de 200 bilhões de reais. E o muito interessante é que, a partir de 2017, houve uma profissionalização, está ocorrendo um trabalho de profissionalização da terceirização de mão de obra. Das empresas que oferecem um serviço de terceirização. Das empresas que oferecem o serviço. Houve, em 2017, a reforma trabalhista que consolidou a questão de atividade meio e atividade fim, porque essa insegurança jurídica acabava gerando, digamos assim, um retrocesso para as empresas que queriam contratar determinadas empresas para realizar algumas atividades. Tinham medo. As empresas queriam contratar, mas não tinha a segurança de... Podia ter algum problema trabalhista. Exatamente. Então, assim, o que é que a gente percebe é que de 2017 até os dias atuais, o segmento de terceirização, ele vem se potencializando. Se potencializando ao ponto de verificarmos que a terceirização, aquela cultura da terceirização de 30 anos atrás, ela já não atende mais à iniciativa privada. Hoje, uma empresa que ela tem para oferecer apenas terceirização de mão de obra, ela não consegue atender à iniciativa privada. A iniciativa privada, hoje, ela precisa de uma empresa que faça gestão em serviços. Fábio, qual a diferença entre terceirização de mão de obra e gestão em serviços? A terceirização de mão de obra, que todo o público no Brasil é acostumado, digamos assim, foram habituados a escutar, é aquela terceirização utilizada para atividades básicas, como limpeza, né, que hoje se fala muito do facilities. Copa, tá? Segurança, era isso. Jardinagem, recepção. Então, essa é a cultura. Tá? Só que o mercado, ele vem evoluindo e as necessidades mudam. Então, hoje, uma empresa, por exemplo, empresas do segmento industrial, da área de saúde, uma empresa que ela quer prestar serviço apenas com a terceirização, ela não consegue atender. E a diferença está onde? Há tempos atrás, as empresas fundamentavam propostas sem conhecer
as políticas, as premissas, os valores do contratante. Era algo muito distante. Hoje, a iniciativa privada, especificamente, ela necessita que a empresa ela faça uma visita técnica, que a empresa de gestão de serviço ela conheça quais são os desafios, quais são as performances esperadas, e com base digamos, nos objetivos do contratante, a empresa de gestão de serviço, por ser empresa especializada em mão de obra, fundamenta o melhor escopo, o escopo mais adequado àquela atividade. Isso é importante porque, como a gente falou no início, as atividades fins estão podendo ser atendidas com a terceirização. Então, a atividade fim requer um conhecimento do funcionamento, dos objetivos da empresa. Da empresa para a qual vai se prestar o serviço. Senão a pessoa chega ali de paraquedas e se perde, vai ficar meio perdida ali dentro daquele ambiente. Exatamente. O que é que acontece? Quando a gente fala de uma quebra de cultura, não é apenas das empresas de terceirização de mão de obra. É bom que isso fique bem claro, e vou até ratificar essa frase. Por quê? O mercado mudou. Os propósitos das empresas nacionais, multinacionais, que atuam no Brasil e no mundo, eles mudaram. Antes, as empresas nacionais, multinacionais, elas tinham, digamos assim, um foco muito grande em, olha, nossa empresa nós temos 3.000 colaboradores. Era como se a empresa, o objetivo final, a empresa fosse medida pelo número de colaboradores que ela tinha. Tá? Só que se nós pegarmos, eu vou falar de 2010 para cá, para os tempos atuais, tempo contemporâneo, o que é que acontece? Hoje, as empresas, elas são medidas pela sua geração de caixa, pela sua entrega de margem de contribuição, pelo seu EBITDA, e não mais pelo número de colaboradores. Pelo contrário, se fizermos um estudo com as grandes empresas nacionais e multinacionais, tá? Eles se conscientizaram que eles precisam ter uma empresa de gestão e serviços especialista em uma determinada área ou determinadas áreas para fazer a gestão de mão de obra. Por quê? Foi identificado que toda empresa, ela, na verdade, a gente está falando de duas empresas, porque a mão de obra em si já é uma empresa para ser administrada, porque uma mão de obra você precisa gerir aquela mão de obra. Então, as indústrias hoje, dando um exemplo da indústria, ou qualquer outra corporação, o que é que a gente verifica? Que os CEOs dessas grandes empresas, eles são focados em performance, são focados em faturamento com rentabilidade, gerando margem de contribuição e EBITDA. Então, quanto menos colaboradores, principalmente da parte operacional, eles tiverem que gerir, mais ele foca mais performance ele vai ter. Ele vai focar no negócio principal. Ele vai focar na atividade fim dele, que é justamente performar, atuar com estratégia empresarial. Então, esse ponto é muito interessante de se abordar. Qual é o segmento que mais demanda hoje terceirização? O segmento industrial. E que atividades dentro da indústria se terceiriza mais? Fora esses tradicionais, né? Fora o que a gente estava acostumado a ver. A indústria, com certeza, ela é o maior tomador de serviço do mercado nacional. E atualmente, por conta de questões mercado de tecnologias, etc., o segmento que mais absorve mão de obra hoje é a parte logística das indústrias. A logística, Isso. Né? A logística, tanto a logística in-house, porque a logística é um mundo, não é? Mas a logística in-house, aí vem a parte de transportes. Então, a logística hoje, digamos assim, é o maior tomador de serviço dentro de uma estrutura organizacional. E hoje existe algum segmento que ainda não é atendido pela terceirização? Tem um segmento, até essa excelente pergunta, porque tem um segmento que ele vem sustentando o PIB do Brasil há muitos anos, não é? Porém,
quando se fala em contratação de mão de obra de uma empresa para gerir a mão de obra especializada de uma determinada área, é algo ainda muito embrionário. Estamos falando aí do agronegócio. Olha, o agronegócio. E assim, quando você verifica o porquê é embrionário, e a gente fala de um segmento, como eu falei aqui inicialmente, que sustenta o PIB do Brasil há muitos anos, é pela origem do agronegócio. Né? O agronegócio, a sua origem vem de famílias, não é? Que são produtores de soja, pecuária, enfim, que estão aí na última década iniciando um processo de profissionalização do negócio. Então, como estamos no início de um processo de profissionalização do segmento, porque até então é algo muito arcaico, o agronegócio ele é muito tímido na tomada dessa contratação de empresas de prestação de serviço de mão de obra. Mas você acredita que agora isso começa a mudar? Tem algum sinal de que o agronegócio vai se abrir para terceirização? Olha, eu não tenho dúvidas que nos próximos 10 anos esse cenário vai mudar. Até mesmo porque, assim como o segmento industrial, a própria área de saúde demoraram décadas para entender qual era o real objetivo de uma empresa, o agronegócio também vai ter o seu tempo. Como eu falei, estamos agora em uma questão, início aí bem embrionário, mas já estão ocorrendo movimentações interessantes que indicam que, a médio prazo, a estrutura organizacional do agronegócio ela vai mudar. Então essa a tendência é positiva. Não seria no campo, seria no back-office do agronegócio, é isso? Tanto no back-office como também no campo. Haja vista que no campo hoje você tem máquinas, tecnologias, e toda máquina, toda tecnologia, quanto mais tecnologia se tem, logicamente máquinas, sempre você vai precisar de pessoas, porque precisa de manutenção. Então, a gente está falando aí hoje de uma empresa do agronegócio, vamos lá, precisa-se de uma empresa que faça climatização, da parte de uma climatização mais profissional, não está falando apenas da parte de conforto, manutenção predial, a própria manutenção industrial e automação industrial. Quando a gente olha hoje, existe uma necessidade plena do agronegócio em ter essas atividades. Entendi. Uma coisa que me chama a atenção é como essas pessoas que vão trabalhar de forma terceirizada numa empresa, elas conseguem se adaptar, se ajustar à cultura da empresa. Cada empresa tem uma cultura, né? E às vezes o terceirizado ele passa um tempo aqui, daqui a pouco ele está em outro lugar, ele está em outro tipo de empresa, em outro tipo de atividade. Como é que se dá essa adaptação cultural? Vocês trabalham isso de que forma com os seus colaboradores que vão para dentro das empresas? Esse ponto foi muito interessante aí que você abordou, porque ele tem tudo a ver com o que nós falamos no início, né? Nós falamos no início que a terceirização de mão de obra ela está vivendo o início de um grande ciclo. Que grande ciclo é esse? Profissionalização, capacitação e a quebra de paradigmas pejorativos. Tá? Então, quando a gente falou que a iniciativa privada, ela hoje, se você trabalhar apenas com a terceirização básica, você não vai atender a iniciativa privada. E um dos pontos é esse que você falou. Por quê? Para você atender hoje as exigências, que são muitas, da iniciativa privada, porque tudo é muito dinâmico, a tecnologia veio para otimizar, mas também deu celeridade a muitos processos. O que é que a gente verifica? Que, como é que é feito hoje? Antes, eu vou falar um antes e um depois. O antes, a empresa, ela gostaria de uma determinada mão de obra, ela dizia o que queria, a empresa fundamentava uma proposta, enviava essa proposta, vamos aqui, ela era aceita, se agendava a data de início, se começava. Então a empresa não sabia quais eram os objetivos dessa empresa, do contratante, quais eram as expectativas do contratante, se aquela quantidade de pessoas era adequada, se a escala de serviço era adequada,
Então, era algo muito frio. Realmente, assim, algo até muito com certo amadorismo. Tá? Hoje, a iniciativa privada, quando a gente fala que apenas a terceirização não comporta, precisa ter gestão de serviço empregado, é por quê? Vamos lá, uma empresa X, vamos falar aqui, uma indústria, ela tem uma necessidade, quer fazer uma contratação de uma empresa de mão de obra, determinada função, vamos assim falar, aqui uma função de operador de empilhadeira. O que é que uma empresa de gestão de serviço faz? Ela precisa fazer. Primeiramente, ela não deve enviar nenhum tipo de proposta sem fazer uma visita técnica. Por quê? Ela faz essa visita técnica, nessa visita técnica ela observa quais são os objetivos, entende a operação, entende as dores do contratante e daí, com base nessa visita técnica, é fundamentada uma proposta. Essa proposta, via de regra, também isso é uma mudança, não se deve enviar por e-mail. Via de regra se deve marcar em loco, presencialmente, ou agora usando a tecnologia, fazendo algo remoto, para explicar linha a linha o porquê de cada fundamentação daquela proposta. Essa proposta sendo aceita, aí começa um pouco a virada da questão da gestão do serviço. Os colaboradores, eles são contratados, eles fazem a integração da empresa a qual eles são colaboradores, no caso, um exemplo, na Renault Service. Tá? Porém, o objetivo maior é atender a política e as premissas do contratante. Então, nós pegamos toda a filosofia, toda visão, missão e valores do contratante e é realizado uma integração com esses colaboradores, feitos treinamentos e capacitações específicas para particularidades daquele contratante. Ou seja, aqueles colaboradores, eles são contratados para realizar as atividades full-time naquele determinado contratante. Ou seja, não existe essa rotatividade, esse rodízio de colaborador. Hoje você trabalha na empresa A, amanhã você vai para B. Não, porque hoje você precisa criar uma identidade. Então, é feito um trabalho específico para cada particularidade de contratante. Agora, e no setor público? Como é que isso funciona? Existe muita diferença na prestação de serviço para o setor público e o setor privado, do ponto de vista cultural, contratos? Como funciona? Eu diria que são mundos distintos. Por quê? A iniciativa pública, até os modos, logicamente, operantes e a própria... Porque a iniciativa pública, a contratação é regida pela lei de licitação, não é? Que existem regras que precisam ser seguidas, tá? Regras específicas do governo. Então, as próprias regras da iniciativa pública torna o relacionamento frio. Ou seja, via de regra, é menor preço, tá? Os colaboradores, de fato, não criam uma identidade com aquele órgão, tá? Então, assim, são mundos realmente muito distintos. Via de regra, não se tem ali uma missão, um valor específico, você não precisa entregar indicadores de resultado e você não é medido, não tem SLAs, então é um mundo completamente É melhor ou é pior? Eu falo que, assim, eu diria que não é melhor nem é pior. A gente está falando aqui de particularidades. O governo entende que eles são bem atendidos da forma com que eles colocam nos seus editais. E acham que são bem atendidos, né? Atendem à expectativa do governo. O que não acontece com a iniciativa privada, que a cada dia as expectativas com relação a resultados são altíssimas. Agora, falando em valores, eu queria que você explicasse como é que você constrói como é que a engenharia financeira para tornar esse negócio lucrativo. Porque hoje um empresário, digamos que ele queira terceirizar 10 funcionários. Ele tira isso do custo dele do financeiro, mas bota no seu, né? Porque é um funcionário.
É um funcionário que eu imagino que vai ter as mesmas regalias que os outros, 13º, hora extra, vale isso, vale aquilo, né? Onde é que está o ganho para quem fornece o serviço de terceirização? Qual é o pulo do gato aí que você dá para poder ter o seu lucro, né? Porque você está assumindo um custo que ele renunciou. Exato. Na verdade, o que a gente precisa observar é que, como a gente falou aqui, a gestão de mão de obra, ela é uma atividade, certo? Ela Perfeito. É uma atividade. E tem algo que é importante salientar, que essa quebra de paradigmas que estamos falando, é que tinha aquela questão do paradigma seguinte, olha, a terceirização de mão de obra, os salários são péssimos e não tem benefício nenhum. Não é bem assim. Tá? Nós aqui não vamos também, digamos assim, ignorar que durante muito tempo as convenções coletivas, a forma com que a terceirização foi fomentada no Brasil, de fato, gerou não só a conotação, como de fato e de direito, muitas áreas não tinham salários e benefícios adequados. Mas como a gente está falando aqui da evolução, hoje, quando a gente parte para essa questão de salários e benefícios, existem, só para fazendo até um parêntese, antes todo colaborador de uma empresa terceirizada, o maior objetivo dele era passar para o quadro do contratante. Isso culturalmente sempre foi assim. Hoje, esse número é bem menor. Porque hoje as empresas, eu sempre faço ratifico essa questão. Empresa de terceirização / empresa de gestão e serviços. Hoje, uma empresa de gestão e serviços, que é o que o mercado privado realmente tem a necessidade, hoje ele contrata colaboradores com foco na convenção coletiva? Sim. Porém, hoje a maioria dos salários e benefícios são de acordo com o mercado. Então, muitas vezes, um colaborador, um exemplo, um operador de empilhadeira de uma empresa prestadora de serviço tem o mesmo salário e o mesmo benefício, ou até algo um pouco maior do que o próprio operador de empilhadeira do contratante. Tá, mas aí como é que fica essa conta para quem terceiriza? Pronto, vamos lá. Para a empresa terceirizadora, né? De onde vem a rentabilidade de uma empresa de prestação de serviço? Como você bem falou, quando a gente fala de mão de obra, a gente está falando o seguinte: os encargos sociais, os impostos, o regime tributário praticamente é o mesmo entre contratante e contratada. Ok? Entre contratante e contratada. Porque os impostos, o regime tributário é o mesmo para ambos. Então, vamos lá. Olha, se é o mesmo para mim e é o mesmo para você, da onde vem a nossa rentabilidade? Por isso que a gente fala na evolução da prestação de serviço. Que hoje, digamos assim, o ganho de quem contrata uma empresa de prestação de serviço, ele é intangível. Eu vou explicar, chega a ser intangível. E de onde vem a rentabilidade da empresa? Culturalmente, veja que sempre a gente está fazendo aí um equilíbrio entre o passado e o futuro. Culturalmente, no passado, quando se perguntava, eu tenho hoje uma mão de obra que me custa 10 mil reais. Se eu contratar uma empresa de terceirização, eu ganho como? Aí, geralmente, os profissionais das empresas de prestação de serviço, de terceirização, diria, não, porque com a gente vocês vão gastar 9 mil. E não é bem assim. Por que não é bem assim? Na verdade, se você tem uma mão de obra que ela te custa 10 mil reais, se você contratar uma empresa de prestação de serviço, ela vai custar 11 para você. Aí você diz, mas por que eu vou contratar? Então eu vou ficar próprio. Porque eu vou pagar R$1.000 a mais. Vamos lá. Quando você contrata uma empresa de prestação de serviço, você não está contratando apenas aquela mão de obra. Quando eu falei que era intangível, é porque você está contratando ali recursos humanos, departamento pessoal, contabilidade, jurídico, segurança do trabalho.
Por isso que eu falo, é intangível. Hoje, se você tem uma empresa que você tem 50 colaboradores, tá? Aí você pega lá, você acha que o custo desses 50 colaboradores é só o custo da folha. E não é. Quem é que gera a folha? Ou você tem um departamento pessoal próprio, ou você vai ter uma contabilidade que também feche a sua folha. Quem contratou esses colaboradores? Você vai pagar alguma empresa de recursos humanos para poder contratar. Quem faz toda essa parte de fardamento, EPIs e exames? Você teria que contratar uma empresa especializada para poder fazer esse trabalho. E quem vai gerir a mão de obra no dia a dia? Ou seja, nós somos humanos, nós ficamos doentes, nós tiramos férias, né? Existe a licença maternidade. Quem vai fazer a gestão disso? Então, quando você contrata uma empresa de prestação de mão de obra, que é aquele, saiu de 10 para 11, você está levando todos esses benefícios. Por isso que a gente fala que o ganho é intangível para quem contrata. E para a empresa de prestação de serviço, de onde vem a rentabilidade dela? Vem de um BDI, né, que, traduzindo, uma taxa de administração e receita, é um percentual cobrado sobre todos os custos inerentes e pertinentes àquela mão de obra. Dando um exemplo até mais claro, a gente está seguindo aqui com a mão de obra, com o operador de empilhadeira. Vamos lá, ele tem lá, tem um salário dele, tem um salário, tem os encargos sociais, tem os custos com fardamentos, EPIs, exames, plano de saúde, seguro de vida, refeição, transporte, tem todos os custos. Muitas vezes está ali inserido ali equipamentos, ferramentas, enfim. Isso tudo é colocado em uma planilha e a empresa prestadora de serviço, ela cobra um BDI em cima de todos esses custos, tá? Para poder gerir toda essa mão de obra e toda essa estrutura que está no bastidores. Por isso que eu falo que hoje, até de forma errônea, o mercado também está mudando de forma embrionária, isso é bom se falar aqui, porque ainda a maioria dos profissionais falam que a redução de custo é matemática, e não é. A matemática ela é exata, certo? Se o colaborador, você paga um imposto X ou encargo X, o contratante também pagaria. Então o benefício não está aí. O benefício está em toda a estrutura que você lá. Porque a partir do momento que eu tenho 50 colaboradores, e eu, por exemplo, na parte logística, e eu contrato uma empresa de prestação de serviço para gerir aquele ambiente logístico, o contratante, ou ele enxuga, ou ele muitas vezes nem precisa de determinados processos dentro da empresa dele. Ou seja, por exemplo, se ele terceiriza 50 funcionários, o RH dele pode ficar menor. Pode ficar ele menor. Vai precisar de tanta gente para gerir aquele conjunto de pessoas. Perfeito. E assim, em outras áreas. Entendido. Então, o ganho realmente, Patrícia, é intangível. Ah, mas você está falando isso por conveniência. Não. É porque culturalmente, hoje, qual é o nosso desafio? Quebrar essa cultura. Uhum. Porque até o mercado se movimenta com essa cultura. Olha, hoje eu tenho tantos colaboradores próprios. Se eu te contratar, eu vou pagar menos? Não, você vai pagar mais. Porém, você vai estar excluindo insegurança jurídica, porque nenhum contratante é especialista em mão de obra. Mas, um exemplo, você pega uma indústria que ela é fabricante de telhas. Toda a expertise dela, toda a estrutura dela é na fabricação de telhas. Com relação aos profissionais que executam essas atividades, eles não têm conhecimento profundo sobre capacitação, treinamento, tipos de gerenciamento de mão de obra, performance de mão de obra, essa gestão de mão de obra. Então, o que é que acontece? Você hoje pega aí um exemplo, uma indústria, numa linha de produção. Se ela tem uma linha de produção própria e ela tem 10 colaboradores, se um faltar, ela vai ficar com 9.
porque ela não tem tempo hábil de contratar, não tem estrutura para isso, para repor. Já quando você contrata uma empresa de prestação de serviço, você contrata aquela performance. Então, você sempre vai ter colaboradores, o quantitativo exato para poder performar de acordo com as exigências. Então, eu contrato uma empresa e faltou um funcionário. Eu ligo para a empresa manda imediatamente o funcionário para repor aquela falta? Cada contrato tem as suas particularidades com relação a essa questão de faltas e reposições. Via de regra, quando, ou como a gente fala aqui, que o segmento privado, hoje ele está focado em performance. Ou seja, hoje muito segmento privado não contrata mais quantidade de colaboradores, contrata o serviço. Então essa caracterização de, olha, faltou um colaborador, isso está ficando em desuso. Porque se você foi contratado para performar uma determinada atividade, pode ter momentos que você veja a necessidade de ter 15 pessoas e em alguns momentos você vai ter aquela necessidade de ter 10. Porém, em contratos que ainda não houve essa mudança, via de regra faltou um colaborador, a empresa repõe em 24 horas. Aí você pode falar, mas Fábio, e essas 24 horas que a gente perdeu? Via de regra, quando a gente repõe, um exemplo, um colaborador faltou durante um dia. Quando a gente vai repor, a gente coloca a reposição daquele dia, nós colocamos 2 colaboradores, que é para poder a produção, a produtividade não ser impactada no final daquela competência. Agora, você está falando uma coisa que é interessante sobre o ponto de vista da gestão. Você entra para gerir aquilo ali. E quando você entra para gerir, você também pode entender que aquele quantitativo de funcionários estava superfaturado. Né? Havia um excesso de pessoas ali, um excesso de custo, e você pode rearrumar isso aí. Quando você vê a possibilidade de rearrumar, em geral as empresas entendem e apostam no que você está oferecendo, ou elas insistem em querer ter a mesma quantidade que tinha antes? Como funciona? Atualmente, isso é muito aceito, é muito bem-vindo, até porque nós estamos em um momento de reestruturação econômica, enfim, então a empresa ela precisa otimizar, performar, tendo o menor custo, sem perder qualidade, logicamente, estando ali com as responsabilidades e compliance. Então, como é que acontece hoje? Por isso que a gente falou no início que a terceirização já não atende mais às exigências da iniciativa privada. Justamente por isso. Como é que você vai agregar valor para uma indústria se você não conhece a operação daquela indústria? Então, hoje, o que é que nós fazemos? Nós fazemos na visita técnica, muitas vezes, quando a indústria tem lá aquela atividade que é orgânica, a gente faz a visita técnica, nós entendemos a operacionalização, e isso que você falou, acontece muito, é muito comum acontecer. A gente verifica que tem quantitativo a mais, e além de ter colaboradores a mais para realizar determinadas atividades, aqueles profissionais estão em escalas de serviços que são incompatíveis com o volume de produção daquela indústria. Tá? Então, nós já chegamos em uma indústria onde a indústria tinha 12 operadores de empilhadeira, todos em um único, apenas em 2 escalas. Tá? E quando a gente entendeu a operação, a gente viu várias deficiências em alguns horários. Então a gente viu primeiro que houve uma redução de 2 operadores de empilhadeira e também houveram mudanças em escalas de serviço. Então aquela indústria ela ganhou performance e conseguiu reduzir custo. Isso só assim evidencia que quem entende da gestão de mão de obra especificamente é uma empresa prestadora de serviço, que pode
pode e deve prestar essa consultoria. E você só consegue fazer isso realizando uma visita técnica. E, infelizmente, muitas empresas se privam de realizar essa visita técnica. Entendi. Agora, a pergunta para fechar o nosso podcast, porque estamos chegando ao final. Você pode terceirizar o terceirizado? Sim, sim. O mercado hoje está bem dinâmico. Na verdade, não só o segmento de terceirização, mas se a gente for olhar, vários segmentos, eles precisam, assim, se reestruturar de acordo com o cenário atual. Veja que uma empresa de terceirização de mão de obra, ela muitas vezes, para atender uma determinada demanda, ela precisa quarteirizar. Ela precisa quarteirizar. Logicamente que a responsabilidade jurídica do contratante vai ser com a empresa, por exemplo, com a Renault Service. Mas a Renault Service, ela pode ter um parceiro para realizar uma determinada atividade. Quando é que isso é mais comum? Muitas vezes quando tem vou dar um exemplo aqui, uma empresa ela fechou um contrato com a indústria a nível nacional. Ou seja, são 4 plantas em 4 regiões do Brasil. Dentro dessas atividades, tinha ali o controle de praga. A empresa, ela presta todas as outras atividades, ela precificou o controle de praga, mas você não executa o controle de praga. Você não tem essa qualificação para prestar esse serviço. Então, o que é que a empresa faz? Ela quarteiriza uma empresa especialista em controle de pragas para executar aquelas atividades, ficando com você, logicamente, todas as responsabilidades pertinentes àquela entrega. Né? Então, é comum haver esses arrumados, aí essas parcerias a gente fala, a gente usa, contratos. É muito comum, porque hoje você só consegue crescer se você compartilhar. E o mercado está entendendo que o compartilhamento com segurança jurídica é muito bem-vindo, agrega valor e otimiza as operações a nível Brasil. Perfeito, perfeito. Fábio Renault, muito obrigada pela sua presença aqui, pelos esclarecimentos, pelas dicas, né? Você deu muitas dicas aqui. Para quem ainda não teve a oportunidade de experimentar a terceirização, vamos aguardar aí como é que o agronegócio vai se comportar. O que é que vem pela frente, né? Deve surgir, porque quem sabe surgem também outros setores. A nossa economia é tão dinâmica, né, que a gente nem imagina o que é que vem pela frente, principalmente com a tecnologia acelerada como anda, né? Nós agradecemos a oportunidade, porque esse tema de terceirização, gestão, é um tema pouco externado, não se interage muito sobre esse tema. É um segmento que tem uma carência de ser ouvido, tá? E por ter essa carência de ser ouvido, as interpretações elas não condizem com a realidade, com o que a terceirização e a prestação de serviço agrega valor. Então, eu agradeço não só apenas em nome da Renault Service, Patrícia, eu agradeço em nome de todos os empresários do segmento, não só da nossa região Nordeste, mas de todo o Brasil a nível nacional, por essa abertura, para a gente poder falar, um pouco sobre as tendências, sobre as movimentações, mitos e verdades, culturas. Então, foi uma excelente interação. Só agradecer. Obrigada, foi um prazer receber você aqui e a gente deixar as portas abertas aí para novas oportunidades, né? Em breve, quem sabe, a gente pode falar aí de como é que anda a terceirização no agronegócio. Vamos manter o nosso radar em alerta. Será sempre ótimo. Obrigada, Fábio. Obrigada a você também por nos acompanhar até aqui. Não esqueça, assine o canal para receber as notificações dos próximos episódios e até a próxima.